Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre depressão. Depressão que quase sempre é visto como uma patologia de extrema seriedade porque leva as pessoas ao suicídio, leva as pessoas ao embotamento, ao afastamento dos familiares e em muitos casos a família e o próprio sujeito demora para identificar o que é depressão. Eu gostaria de inicialmente falar sobre o processo de instalação da depressão. E para falar sobre esse processo eu vou recorrer a um teórico chamado Seligman. Ele inicialmente faz pesquisas com animais e ele tenta investigar e descobrir por que certos animais aprendem sob circunstâncias aversivas. Então, ele pega um grupo de cães, coloca dentro de um engradado e aplica choques nesses cães, com a tentativa que esses cães aprendam a pular esse engradado. Mas alguns cães não pulam o engradado. E não pulando o engradado, ele fica curioso para descobrir por que esses cães não pularam o engradado. No momento que ele vai investigar o histórico genético desses cães, o histórico alimentar desses cães, o histórico de vida desses cães, para descobrir por que esses cães de laboratório, alguns deles, não aprendiam a pular o engradado, ele descobre que os cães têm as mesmas cepas genéticas, se alimentam dos mesmos nutrientes. Então a causa só pode estar ligada à história de vida desses cães. E de fato é o que ele detecta. Alguns desses cães que não pularam o engradado, alguns não todos eles que não pularam o engradado, eles antes participaram de um experimento que eles ficavam presos numa gaiola e não adiantava o que eles fizessem, eles tomavam choques constantemente. Vejam bem, eles tomavam choques constantes presos em uma gaiola. Num primeiro momento eles lutavam, eles tentavam reagir, eles tentavam fugir dessa gaiola. Com o passar do tempo, continuando levando choques, eles percebiam que não adiantava lutar. O organismo então entrava num módulo semelhante ao do computador de stand-by. O organismo paralisava, ou seja, o organismo calculava que, se lutando não havia solução para o problema do aversivo do choque, era mais útil, era mais econômico paralisar. O problema não estava nesse primeiro momento. O problema estava que agora esses cães podiam ser transferidos dessa situação e levados para uma outra situação em que eles poderiam fugir agora. Só que, quando o choque reaparecia, no lugar de fugir ou de pular mesmo em uma situação mais fácil, por eles terem passado antes por uma experiência que eles não podiam fugir, agora eles também não fugiam, mesmo com todas as possibilidades de fugir. Eu tenho aproximadamente 20 anos que acompanho pessoas na clínica, sou supervisor da Clínica Escola da Universidade Federal de Alagoas e durante esses anos eu tenho acompanhado pessoas que sofrem de depressão e faço uma verdadeira investigação sobre a vida dessas pessoas. Quais são as contingências, quais são os elementos que estão no entorno da vida dessa pessoa que podem ser geradores dessa depressão. E o que é mais incrível é que em todos esses casos que acompanho durante o longo desse tempo, essas pessoas passaram por algum evento na história de vida delas, em que elas se sentiram sem saída, em que elas, por mais que lutassem, elas não encontravam um caminho de saída. E o que é mais interessante, o que aciona agora o gatilho da depressão dessas pessoas, não é que elas estão agora numa situação que elas não possam sair, elas até estão em uma situação que podem sair, mas por terem passado antes por um evento extremamente difícil, em que não havia saída, e que causava desconforto, essas pessoas agora em uma outra situação, que até existe saída, mas nas primeiras dificuldades é como se sinalizasse um módulo em que o organismo delas, como um todo, precisa entrar, que nós chamamos de depressão, numa linguagem mais ampla, mas conhecido por nós que trabalhamos com a psicologia experimental como desamparo aprendido, ou seja, as pessoas simplesmente não conseguem apresentar um comportamento de luta ou de fuga. Essas pessoas, elas paralisam. O tratamento sobre essas pessoas que foi mais eficiente, isso a partir de experimentos, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, sendo empregado com animais e com pessoas, é o que nós chamamos de higienização comportamental, em que inicialmente ensinamos as pessoas que sofrem desse mal rotas de fuga e estratégias de esquiva comportamental, para em seguida trabalharmos estratégias em que essas pessoas irão fazer enfrentamentos, mas apenas depois de ter constituído as rotas de fuga. Para que não fiquemos apenas num plano teórico, falando numa realidade distante da que você que está aí está habituado a vivenciar,
Vamos entender bem quais são essas gaiolas em que os indivíduos se aprisionam e tomam choques constantes. A morte é uma delas. Imagine uma criança em que tem os seus pais ceifados. Pai e mãe morrem e eles não têm para onde ir, e a dor da morte dos pais não tem nenhum botão que se desliga. Essa criança então passa por esse desconforto e nada muda essa realidade dela. Em outro momento, sobre outra circunstância, um problema escolar, um problema de outra natureza, essa pessoa, por ter passado por esse evento, numa fase específica, em que não houve uma esquiva, em que não houve um parente mais próximo para acolhê-lo, e ela se sentiu oprimida e sem saída, como se estivesse tomando choques, do mesmo modo que aqueles cães, essa pessoa agora, ela também, numa outra situação em que ela pode fugir, ela não encontra forças para lutar. É por isso que o principal sintoma da depressão, na verdade, não é a tristeza como muita gente pensa, mas é o desânimo, o cansaço, a falta de vontade de lutar, como se nada valesse a pena. Se você se sente assim, como alguém que está cansado, como alguém que não tem mais motivação para lutar, como se nada valesse a pena, procure a ajuda de um profissional, principalmente ligado à análise do comportamento, para auxiliar nesse seu problema. Muito obrigado.